E aí, tudo certo? Para a nossa conversa de hoje, a gente mergulhou nos materiais sobre uma história de expansão, de corrupção e uma guerra secreta que rolou nas Américas por séculos. As fontes descrevem a chegada de um clã de vampiros bem antigo, os Setitas, no chamado Novo Mundo. E nossa, como isso acendeu o pavio de um conflito que assim redefiniu o poder no mundo sobrenatural. O que é fascinante aqui é como essa trama toda se amarra com eventos históricos reais, sabe? Tipo a colonização europeia, o sincretismo religioso que nasceu desse choque de culturas. A nossa missão aqui é ir descascando as várias camadas de engano e traição para entender uma ameaça que é muito mais antiga, muito mais profunda, algo que se esconde bem debaixo da superfície das batalhas que a gente vê. Exato, e o ponto de partida é o século XVI. Os Setitas, que, segundo as fontes, têm esse plano milenar de corromper os governos do mundo. Eles olham para as Américas e veem tipo um tabuleiro de xadrez novinho em folha pronto para ser jogado. E tudo começa num lugar específico, o Caribe. O pivô dessa fase inicial é um vampiro chamado Jedé, e a gente não está falando de um novato. Na época, ele já tinha mais de 2000 anos. Ele vai para o Haiti com um objetivo muito claro: se infiltrar nas colônias recém-formadas e, principalmente, corromper as religiões locais para que elas servissem ao seu deus sombrio Sete. E o que ele encontra é um terreno absurdamente fértil para isso. Jedé se infiltra nos cultos que estavam surgindo da mistura de religiões de matriz africana com crenças dos povos nativos e até o catolicismo dos colonizadores. A estratégia dele é de uma genialidade perversa. Ele não tenta destruir essas crenças. Não, ele Ele as perverte por dentro. E é aqui que a gente já vê o modus operandi que vai definir essa história toda. A ameaça não é a conquista pela força, mas a corrupção sutil, a praga que apodrece a árvore por dentro. Ele age como um vírus, então. Em vez de quebrar a porta, ele entra pela janela e muda tudo por dentro. Exatamente. E nesse processo ele encontra uma figura que se torna fundamental: Exule. Ele a transforma em sua cria, e ela vira uma líder carismática, uma espécie de sacerdotisa desses novos cultos já corrompidos. E ela espalha a influência de Sete, sem que a maioria dos fiéis perceba o que realmente está adorando. E as fontes mostram que até a feitiçaria de sangue deles, o poder que corre nas veias, se adapta, né? Eles criam rituais com nomes que misturam as origens egípcias com a cultura local. Coisas como bênção dos orixás e trilha da corrente do axé. É uma fusão de poder e fé. Mas, claro, nem todo mundo compra essa história. Um grupo resiste a essa corrupção e essa resistência vai ser a chave para o que acontece depois. E enquanto Gege planta essa semente da corrupção no Caribe, a situação mais ao norte, na região que hoje é o Canadá, não podia ser mais diferente. Lá, outra facção de vampiros, o Sabá, está basicamente numa guerra de sobrevivência. Ah, o Sabá. Aqueles que se enxergam como a grande rebelião, os anarquistas do mundo dos vampiros. Exato, e eles estão apanhando de todos os lados. Lobisomens, seus arqui-inimigos da camarilha e até mesmo as populações indígenas que conhecem a terra e seus segredos muito melhor do que eles. A situação é desesperadora. E, como se não bastasse, tem um mistério no ar. Ah, o tal Lenkunu. Isso, o desconhecido. Do nada, sem qualquer motivo aparente, vampiros do Sabá simplesmente apagam. Eles entram em torpor, um sono profundo do qual é quase impossível acordar. Ninguém sabe o porquê. Nossa. É como uma doença invisível se espalhando pela facção. E no meio desse caos todo, tem uma história que as fontes destacam como sendo muito bizarra. Um ocultista humano chamado Terence é escolhido para ser transformado em vampiro por um membro do Sabá, um tal de Konu. O ritual do Sabá já é brutal, envolve enterrar a pessoa viva. Mas com o Terence, o ritual falha. Ele é enterrado e nunca mais se levanta. É dado como morto. Só que, tempos depois, Konuinho o encontra vagando pela neve, vivo. Ou melhor, morto-vivo. Ele foi transformado em vampiro, mas ninguém sabe como. Ele não deveria ter sobrevivido. Que estranho. É mais um sinal de que a própria terra do Canadá tem algo de muito, muito errado. É um presságio do que está por vir. Então temos dois cenários. No sul,
Uma infiltração silenciosa e bem-sucedida. No norte, uma guerra aberta e um mistério aterrorizante. Quando é que esses dois mundos se chocam? O choque acontece quando os setitas decidem expandir para o norte. Um grupo liderado por Gerra, um aliado de Gede, chega ao Canadá. E a tática de infiltração deles é brilhante. Eles vêm escondidos no meio de missões jesuítas, usando a fé dos humanos como um escudo perfeito. Eles começam a fazer no Canadá o que Gede fez no Haiti. Corromper e tomar o poder nas sombras. E o Sabá, que já estava na lona, percebe a nova ameaça. O que eles fazem? Eles tomam a decisão mais desesperada e improvável possível. Se não podemos vencer os setitas, vamos encontrar outros setitas para lutar por nós. Eles vão para o Haiti procurar exatamente aquele grupo de dissidentes que a gente mencionou, aqueles que resistiram à corrupção de Gede. Aquele grupo que, em vez de perverter as religiões locais, se apaixonou por elas. Exatamente. Esse grupo se voltou contra Sete, enxergando o próprio Deus de seu clã como o verdadeiro inimigo, o grande corruptor. Eles se batizaram de cobras e, mais tarde, de serpentes da luz. Entendi. O Sabá encontra o líder deles, um vampiro carismático chamado Sangres, e faz uma proposta direta. Nos ajude a expulsar os setitas do Canadá e você e seu povo terão um lugar de honra na nossa facção. E Sangres aceita. Ele vê a chance de levar sua guerra santa pessoal para um novo campo de batalha. A chegada dele no Canadá é o ponto de virada de toda essa história. É interessante parar um segundo aqui e notar a complexidade dessa teia, né? Você tem facções dentro de facções, traições, alianças improváveis. É uma trama que exige atenção aos detalhes, um raciocínio estratégico para acompanhar quem está enganando quem. Totalmente. É o tipo de narrativa que prende quem gosta de desvendar mistérios, de pensar fora da caixa. Honestamente, me lembra muito a mentalidade de quem joga RPG. Quem curte essas histórias geralmente é uma pessoa mais criativa e inteligente e que se envolve com leitura e tramas complexas. E sabe o que é curioso? Esse perfil, essa capacidade de destrinchar problemas complexos, de pensar estrategicamente e de se dedicar a entender um sistema, combina muito com a disciplina necessária para estudar para provas e concursos de alto nível. Faz sentido. Seja vestibular, concurso público, OAB, provas militares ou residência médica. Faz todo sentido. Se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade com uma ferramenta que entende essa necessidade de estratégia e conteúdo denso, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Certo. Voltando ao Canadá, a chegada de Sangres não é só um ponto de virada. É um terremoto. Ele chega e demonstra um nível de poder que choca todo o Sabá. Ele não apenas luta contra os setitas de Gerra, ele os aniquila com uma facilidade assustadora. E usando poderes que ninguém nunca viu. As fontes mencionam um em particular que deixou todo mundo de cabelo em pé. Ele conseguia tocar em outro vampiro e colocá-lo em torpor instantaneamente. Um poder que supostamente pertencia a uma linhagem de vampiros que estava extinta há séculos. De onde veio isso? Ninguém sabia. E ele não para nos setitas, ele derrota os lobisomens que aterrorizavam a região. Ele marcha até Ottawa e destrói a principal fortaleza da Camarilla, unificando o Sabá sob sua liderança. Em pouquíssimo tempo, ele é declarado arcebispo de Montreal, a capital espiritual do Sabá na América do Norte. A ascensão dele é... meteórica. Espera aí. Isso é rápido demais até para os padrões caóticos do Sabá. Eles são conhecidos por serem extremamente paranoicos e violentos. É difícil de acreditar que ninguém desconfiou de um estranho que chegou e resolveu todos os problemas da noite para o dia. É uma ótima observação. A desconfiança existia, com certeza, mas o desespero do Sabá era maior. Sangres entregou vitórias que eles não viam há décadas. Ele era eficaz. E no Sabá, poder e resultados falam mais alto que qualquer suspeita, pelo menos por um tempo. Ah, claro. Porque, eventualmente, o poder dele se tornou tão grande e inexplicável que a suspeita virou medo,
E foi aí que a Inquisição do Sabá foi acionada. A polícia interna deles que caça os chamados infernalistas, vampiros que fazem pactos com demônios. Exatamente. A investigação cai nas mãos de uma figura imponente, Santiago de Soto, um vampiro do clã La Sombra com origens nos Cavaleiros Templários de Portugal. Um caçador de hereges por natureza. E ao lado dele, sua cria brasileira, o pirata Miguel Santo Domingo, tão impiedoso quanto o mestre. Eles preparam o que as fontes descrevem como o julgamento do século. A cidade de Montreal inteira para. A expectativa é gigante. E o que acontece? O que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Antes mesmo do julgamento começar, Sangres entra numa sala fechada com os inquisidores e simplesmente confessa. O quê? Sem rodeios, ele diz: "Eu sou infernalista. Meus poderes vêm do inferno. Podem me executar." Isso não faz o menor sentido. Um ser no auge do poder, que tinha a cidade na palma da mão, simplesmente se entrega? Qual era o jogo dele aqui? Ele tinha um motivo? O motivo que ele deu foi proteger sua própria linhagem. Ele temia que a investigação se aprofundasse e descobrisse que toda a sua cria, Ezequiel, e talvez todas as serpentes da luz, estivessem manchados pelo infernalismo. Ao se sacrificar, ele conteria o dano. A confissão foi aceita, Sangres foi levado para a fogueira e queimado na frente de todo o Sabá de Montreal. Caso encerrado. Mas não pode ser só isso. Com certeza não é. As fontes devem revelar a verdade por trás dessa história toda. E revelam. A verdade é muito, muito mais sombria. O fenômeno Lencoinu, o poder de Sangres, a sobrevivência de Terence, tudo está conectado a duas entidades demoníacas ancestrais, os chamados Decani. Decani. O que são eles? Para simplificar, pense neles como generais do inferno. Seres de poder imenso, aprisionados na Terra há milênios. Um deles, chamado Metatiex, foi aprisionado séculos atrás, exatamente sobre a terra onde Montreal seria fundada. Entendi. O ocultista Terence era, sem saber, seu hospedeiro humano. Quando Sabá enterrava seus novos recrutas naquele ritual de criação, Metatiex, de sua prisão, conseguia infectar suas almas no momento da transformação. O Lencoinu era ele puxando os vampiros para perto de sua consciência. Então o Sabá estava sendo corrompido desde a sua fundação naquela região sem nem perceber. E o outro demônio? O outro, chamado Bototel, estava no Haiti. E foi com ele que Sangres fez seu primeiro pacto para ganhar poder e lutar contra os setitas. Mas ao chegar em Montreal e descobrir a existência de Metatiex, uma entidade muito mais poderosa, Sangres faz o impensável. O quê? Em um ato de traição suprema, ele traz seu primeiro mestre demoníaco e faz um novo pacto com Metatiex. Qual era o acordo? Sangres ofereceu o controle de um arcebispo do Sabá e de toda a sua cidade em troca de um poder que ninguém jamais viu. O ápice dessa traição foi um ritual chamado Festim de Sangue. Durante uma grande celebração do Sabá, Sangres contamina secretamente o sangue de uma vítima sacrificial com a essência de Metatiex. Meu Deus. Todo o Sabá de Montreal bebe daquele sangue e, naquele momento, todos ficam, em algum nível, sob a influência direta do demônio aprisionado sob seus pés. Então a confissão dele foi tudo uma farsa. Ele não estava se sacrificando. Ele estava finalizando o plano. Era o ato final. Ele entregou a cidade inteira ao seu novo mestre. E a execução na fogueira, bom, aí vem a virada de mestre. Tem mais? Tem o plot twist final. No exato momento em que as chamas o consomem, Sangres usa o auge de seu poder infernal para fazer algo que ninguém achava possível. Ele troca de corpo com seu executor, o inquisidor Santiago de Soto. Peraí. Você está me dizendo que ele trocou de alma, na fogueira, com o próprio inquisidor que o condenou. Isso muda absolutamente tudo? Tudo! O corpo de Sangres queima, mas sua alma agora habita o corpo de Santiago. E a alma do pobre inquisidor português O que acontece com ele? é aprisionada por Metatiex no corpo daquele primeiro vampiro misterioso, Terence, para servir de brinquedo para o demônio. Uma troca de almas digna de um pesadelo. Inacreditável. Então Sangres está vivo, disfarçado? Vivo.
e disfarçado como um inquisidor traumatizado e deprimido que se isolou de todos após o grande julgamento. Mas acontece algo que nem ele previu. Ao habitar o corpo de Santiago, ele ganha acesso a todas as memórias e, mais importante, a consciência e a fé do inquisidor. E isso o quebra. Como assim? Pela primeira vez, ele sente o peso de suas atrocidades. Ele se arrepende. O infernalista mestre, o maior traidor da história, se arrependeu. As fontes sugerem que sim. Ele percebe o monstro que ele ajudou a libertar em Montreal e decide que sua nova missão, sua única chance de redenção, é salvar sua cria Ezequiel da mesma corrupção infernal que ele iniciou. A história termina assim, com um vácuo de poder em Montreal, uma cidade inteira secretamente sob o controle de um demônio e o maior infernalista de todos os tempos agindo nas sombras, talvez buscando salvação. Uau! Então, o que a gente tira disso tudo? A história que começou parecendo uma disputa de território entre clãs de vampiros era, na verdade, sobre uma infecção espiritual. Uma praga silenciosa que se espalhou justamente na facção que mais se orgulhava de ser livre e indomável. O tema central é como a busca cega por poder leva à traição em todos os níveis possíveis. Sangres traz seu clã, sua nova facção, sua fé original e até seu primeiro mestre demoníaco. E, acima de tudo, a história mostra como a verdade pode ser manipulada de forma espetacular para esconder um horror que é infinitamente maior do que qualquer guerra visível. Fica uma última reflexão, então. Com o verdadeiro arquiteto de toda essa corrupção agora vivo, aparentemente arrependido e disfarçado entre aqueles que o caçariam, o que sequer significa vitória? É possível purgar uma influência que contaminou a alma de uma cidade inteira, ou a única solução seria queimar tudo até as cinzas? E essa semente de redenção plantada no coração do maior dos pecadores tem alguma chance de florescer? Ou ela será, inevitavelmente, engolida pela escuridão que ele mesmo ajudou a criar?